Mas você já teve contato com vidas mais evoluídas, cara? Nossa, sim. Com os meus mentores, algumas coisas. Você tem os seus mentores, conhece eles? Tenho 3 específicos. E a gente vem para aprimorar algumas coisas. Tem coisas que só a experiência terrena traz pra gente aqui. É o que eu acredito, tá? Não sou dona da verdade, mas assim, segundo o que os meus mentores dizem, tem coisas que só a experiência terrena traz. E é uma bênção você ter a oportunidade de reencarnar. Às vezes a gente fala assim, ai, não pedi nada disso. Ai, por que isso está acontecendo? Não era nada disso que eu queria ser, meu bem. Você pediu por tudo que está acontecendo na sua vida por um motivo. Quando você estava lá no plano espiritual, o seu eu superior entendeu tudo que você precisava passar aqui para você evoluir e você veio com essa proposta. Quanto mais rápido você aceitar isso e cumprir a proposta, melhor pra você. Eu já ouvi falar que às vezes a gente é sabotado no plano espiritual, assim. Tem umas teorias. Você pede, eu quero ir pra aquele lugar ali, e de repente vai pra outro. Tem umas teorias, eu não duvido, mas assim, pra eu ter paz de espírito, eu prefiro pensar que eu escolhi 100% o que tá acontecendo e que eu vou fazer o melhor com a minha proposta. Mas sabe o que é que eu tava pensando aqui agora? Se a gente tem a linha do tempo toda pré-definida e que a gente já escolheu algumas coisas que a gente vai passar aqui, mano, você não precisa muito se preocupar com quase nada. O estoicismo é uma beleza. Eu sou estoica, absolutamente estoica. Você não percebe? Porque, eu vou passar mesmo. Tanto faz eu sofrer muito ou não sofrer nada. É que as pessoas linkam isso então eu vim aqui fazer o quê? Eu não escolho nada. Você escolhe o caminho, cara. Assim, o final. O destino é o mesmo, a jornada pode ser diferente. Mas a jornada pode ser diferente, exatamente. E faz parte do destino você atuar da melhor forma, de alguma forma. Porque é isso que é o crescimento, essas escolhas, erros, acertos e tal. O crescimento está aí. Então, às vezes a gente fala, tem alguma coisa predestinada para pessoa, então eu não vou fazer nada. Não, se você não fizer nada, você está fazendo tudo errado. Você vai voltar de novo, você vai voltar pior. De novo, até entender. Mas sim, tem algumas coisas pré-determinadas. Aí eu sempre falo disso, já virou arroz de festa, mas o que eu acredito tem 2 produções cinematográficas que falam muito. Predestinado, que eu acho... Já assistiu Predestinado? Eu acho que já assisti, eu tô tentando lembrar qual que é. Ele é um cara que ele vive em várias realidades paralelas, tentando mudar o destino dele, e no final ele vê que ele não consegue mudar. Eu lembro desse efeito borboleta que eu vi que é o muito efeito assim. borboleta é bem isso, também fala sobre ele. Eu acho que é um filme excelente, eu até falo para os meus alunos assistirem, para eles entenderem. Filme, né? Para eles entenderem como que as ações deles reverberam no tempo. Mas o Predestinado, ele é um filme de 2 horas, eu acho que exemplifica tudo que eu acredito em relação a como você se desenvolve na linha do tempo. E um outro, que é um seriado que eu acho fantástico, para mim quem escreveu aquele seriado é um iniciado de altíssimo grau, é o Dark. Não vi é um seriado alemão, que também fala dessa tentativa de você mudar o seu destino em linhas paralelas de tempo, física quântica, que é uma coisa que eu gosto muito. Muito bacana. E que eu acho que todo mundo deveria assistir. O Dark é onde que tem Netflix. Netflix mesmo? Netflix, assistam, gente. Vocês vão gostar, é de pirar, assim. É de pirar. Eu preciso arrumar um pouco de tempo pra ver séries, assim. Tem séries muito boas. Cara, e quando a gente entra nessa parte de que o predestinado, cara... Eu não sei se é porque eles conseguem trazer pra gente uma visão que todo mundo tem, só que é imaginativa, de que as consequências do que você faz lá na frente tem consequências, né, gigantescas, né, que é o bater da asa de uma borboleta, enfim. Exatamente, isso é física. Né? Então, e ainda essa mistura com física quântica que prova um monte dessas teorias, sim, matematicamente falando, prova, né, que isso existe. Exatamente. Cara, a gente é o melhor filme que tem, assim... Assim, eu falo, gente, é a questão do oracular de novo, sabe? A gente tem sinais em todos os lugares.
de várias formas. Às vezes você... Mas a gente precisa treinar, ver as coisas com uma visão um pouco diferente. Por exemplo, esse filme Predestinado, eu assisti... eu já assisti, já mexia com isso, mas eu conheço pessoas que assistiram quando não estavam envolvidas nesses estudos e depois que estavam envolvidas nesses estudos, e a pessoa fala para mim, mas Sara, como que eu não vi isso antes? E é o que eu falo para os meus alunos, abram os olhos para ver o que está sendo passado na mensagem. O Predestinado é um filme excelente, mas o Dark, para mim, assim, se eu fosse colocar uma obra que exemplifica física quântica, que traz um embasamento bem legal, que fala sobre a vivência em linhas paralelas de tempo, passado, presente e futuro, que eu estou aqui, mas eu estou no meu passado e eu estou ao mesmo tempo no meu futuro, né? Falando que a linha temporal não existe, que é uma teoria de Einstein, inclusive. Dark é o seriado que há. E aí as pessoas cansam um pouco dele, porque ele é meio difícil de entender no começo, mas ele vale muito a pena. A gente tava falando disso no carro, né? Que vindo pra São Paulo, que já vi gente falando que às vezes você tá em 56 lugares diferentes, mas se você tira de um lugar... Você mexe com tudo o resto. As pessoas falam, então agora você tem 55. Não, agora você tem nenhum. Pode ser. Exatamente. E o Dark é bem isso. É muito doido ficar pensando nessas coisas, assim. Você dá uma pirada, assim. Então, assim, ó, se a pessoa não tiver uma mente bem programada, ela dá uma bugada, sim. Você tentou se conectar com seus irmãos depois que você desenvolveu mais sua mediunidade, tudo? Não, e eu não tento. Não? Não. Eu acho que eu não estou preparada para isso. É uma parada sua, assim. É algo individual, assim. Eu tenho uma proximidade com os mortos muito exacerbada. Eu convivo com gente morta o dia inteiro. É mais fácil acessar um falecido do que acessar uma pessoa que está encarnada, para mim. Caraca. Mas os meus irmãos é uma questão muito pessoal, assim. Eu acho que eu não estou preparada para. E eles sabem disso também. Então, mas isso não é uma escolha só sua, Algumas vezes você... É uma escolha minha, pode ser uma escolha deles também, né? Eu não tento acessar o que está acontecendo com eles, nada disso, eu deixo simplesmente rolar. Mas eu falo não especificamente com seus irmãos, eu falo assim, esse contato que você tem com gente morta, né? Muitas vezes você não procura, isso acontece sem você querer, não é? Assim, igual você falou, assim, eu convivo mais com gente morta do que gente viva. Do tempo. Então não é muito a sua escolha. Né? Você pode tentar filtrar, eu tenho certeza que isso acontece, mas é involuntário, né? Você tá... É uma... Assim, descortinou o véu, tirou o véu, não volta o véu. Entende? Interessante, sim. E o que eles buscam com você? A maioria das vezes. O que eu entendo, assim, eu não tenho religião, nada disso, mas eu estudei de todos um pouco. O que eu entendo é que, assim, a gente está nessa esfera, mas existem outras dimensões. E o mundo dos mortos, na minha experiência, é como se fosse o mundo dos vivos. E aí, pelo estudo que eu tenho, é exatamente isso mesmo. Porque se o que está embaixo é como o que está em cima e vice-versa, realmente, eles vivem como eu e você, de alguma forma. Até que estejam num outro plano, que não tem mais acesso a este aqui. Então, pela minha experiência de visões e tal, o que acontece? A pessoa desencarna, dependendo da evolução espiritual dela, ela ainda passa um tempo entre as dimensões, no plano etéreo. Eu acesso quando ela está entre essas dimensões. Quando ela fez a passagem total, aí é mais difícil acessar. Quando ela está entre essas dimensões, é que a gente vê mais, que a pessoa procura, que ela pede ajuda, que ela está confusa, que ela não sabe que faleceu, que ela quer passar recado. Às vezes até quem está em outra esfera superior, às vezes... Mas aí é mais complicado para eles saírem de onde eles estão. Porque imagina, você está numa vibração muito mais alta que essa aqui. Para você vir para cá, para o espírito, é meio complicado. Ele se coloca numa posição desconfortável para ele, você também vai ficar numa posição desconfortável, acessando uma energia muito superior à que você está, porque você está encarnado, porque você está nessa vibração e etc.
Então, alguns espíritos, não é que eles são menos evoluídos, mas quando eles estão no plano intermediário, na minha experiência, é mais fácil de acessar. É o que eu vejo, é o que eu escuto, é o que está falando e tal. Os que já fizeram uma passagem, entre aspas, que estão num plano superior já e tal, aí é diferente. Aí é o que Chico Xavier dizia. O telefone toca de lá para cá. Aí ele tem que querer fazer uma comunicação com você. E ainda assim é meio complicado. Eu tava pensando no Chico, assim, é impressionante o número de pessoas que procuravam ele pra falar com pessoas que já se foram, né? Sim. Acho que é o que as pessoas mais procuram, assim, os médios, assim. Tem gente que procura pra amor, pra dinheiro, Sim. mas eu acho que pra Saúde. falar com quem já foi, assim, é o que mais acontece hoje, assim, não? Acontece bastante, mas é algo, por exemplo, que eu não encorajo muito. Porque é sofrível para as duas partes. A não ser, assim, situações específicas, né? Mas é sofrível para as Às duas vezes que eu partes. vi, assim, foi acalentador, assim, sabe? É, Tipo, ó, fica tranquila, tá tudo certo, eu tô bem, e toca a sua vida. A pessoa, nossa, eu tô tranquilaça. eu não agora. faço esse tipo de trabalho, porque para mim, assim, já é muito complicado lidar com o que eu lido. Se eu for passar recado, aí fica mais complicado ainda. Às vezes eu sou obrigada a passar recado. Mas eu acho que a gente tem que deixar os mortos em paz, Sim. né? Sim. Às vezes a gente quer muito uma resposta que eles não estão preparados para dar e que vai exigir deles algo que, assim, cara, não precisava. Então, eu acho que esse preparo espiritual de entender que a morte é apenas uma passagem, que a gente tem que ficar em paz em relação a isso. A aceitação da passagem é uma coisa muito importante, é um preparo também. Eu sempre digo para os meus clientes que, assim, a morte ela não existe. A morte em si, ela não existe, é uma passagem. Mas E aí deixar o pessoal lá, quietinho. o tanto que é louco esse negócio de deixar em paz, né? Eu vi uma carta do Chico, que era uma família que tinha perdido um filho no mar. E eles não tiveram condição de enterrar o filho. E aí a família ficou anos e anos procurando. E ele também, né? com certeza. A Marinha fazendo busca no mar para tentar achar o corpo e não achava, não localizava. Foram até o Chico escreveu uma carta, a família, eu escutei o relato da família, é algo impressionante, assim, e na carta tava falando assim, tipo, mãe, eu tô enterrado no lugar que eu sempre quis estar. A minha vida foi no mar, eu pesquei a vida inteira. Então. Eu gostei demais de lá. Tá tudo certo. Eu tô enterrado onde eu queria estar. E isso eu vejo como uma forma, assim, de dar paz, De sabe? dar paz. De dar paz. Os dois lados também, né? Os dois lados. Aí eu já enxergo mais pro lado que tá aqui. Porque ele já estava em paz. Eu imaginei isso, ele já tava. Ele já estava em paz. Será que, Agora, o que povo acontece? Não, cadê meu filho? Cadê meu então, a filho? mãe Você dele tá em tava outro lugar, incomodando você A mãe ele, dele gente. que estava sofrendo. Só que o que acontece? Quando você tem um laço de amor, mãe, filho, ou qualquer pessoa que você ame, quando a pessoa vai, a saudade, Chico falava isso também, e isso eu vejo muito na prática com as pessoas que eu enxergo, que eu escuto. A saudade, por exemplo, de alguém que já foi, é uma coisa que move as esferas do universo. O amor é uma coisa que move as esferas do universo. Então, quando você sente aquele sentimento de saudade genuína, que tá é uma consequência do amor por alguém que está lá do outro lado, a pessoa sente lá do outro lado. Ela sente. E dói nela a distância, a separação momentânea. Uhum. E eu vejo muito isso. Então, é uma coisa bonita ele vir e dar essa paz para a mãe, com certeza. Mas, com certeza, ele sofreu com esse sofrimento da família. Né? Sim. Eu enxergo mais como uma coisa para trazer um ponto final para quem está encarnado. Porque ele já estava em paz, pode ter certeza que ele está em paz. Estava em paz. Existem casos específicos, sim. Exemplo, às vezes, mortes violentas, que o corpo está desaparecido, que o espírito, por exemplo, não estava preparado para aquele tipo de desencarne, não entendeu. Aí é uma outra pegada. Primeiro ele precisa se situar do que aconteceu, ele precisa aceitar a situação. Aí entra a linha, o médium que pode ajudá-lo nesse sentido. Mas, por experiência própria, eu diria que assim, ajude os mortos
não tentando trazê-los para essa esfera. É o melhor que você pode fazer. Não tentando trazê-los para essa esfera, porque eles não estão mais nessa vibração. Quanto mais eles estiverem próximos dessa dimensão, mais eles sofrem. Sim. Né? Você não tem problema com a morte? Não. Pra você tá tudo bem. Não, eu sei quando eu vou morrer e eu sei do quê. Tá, pior que você já viu Sério, isso. você sabe? Sim, sim. Isso não te afetou? Não. Não. E se chegar na hora, passou? E eu tenho uma coisa com a morte, assim, se eu falar, você vai morrer assim, 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 não teve uma pessoa que escapou do assim, assim, assim. Caramba, mano, é tipo o Eu tenho uma Ciclope proximidade com a morte muito, muito foda. Não sei se pode falar. Pode falar. Pode. Pode. Eu Eu tô assustado, caralho. Eu tenho Agora uma você- coisa Não, e ela falou assim, se eu falar que você vai, ela olhou, Eu tô muito ela olhou arrepiado pra aqui, mim, ela velho. falou assim, se eu falar que você vai morrer em tal hora, eu falei assim, pô, Sabe, não, nunca- sabe por quê? Assim, você é muito bruxa, assim. Eu sou. Você é a pessoa mais bruxa que eu já vi na minha vida. Ai, assim, obrigada. É um elogio. Mas é muito mesmo. E aí você falar isso, assim, sabe? Mas eu é, tô um pouco curioso. a pessoa quando que eu fica vou assim. morrer? Não importa. Isso não importa. Como você vai viver é o que Sabe importa. que isso pra mim, tipo assim, quando você tem a certeza que tem algo depois aqui, Tem. para de ter importância mesmo. Mas mesmo se tem não tanta tivesse. importância. Olha só a linha de pensamento. Mesmo se não tivesse. Aí eu já ia ficar griladão. Por quê? Ah, não, por que não? Por que não? Aí é paia. Aí é paia, sabe? Tem que... Não pode acabar aqui, sabe? Não vai ruim, acabar. Mas e se ruim. acabasse? Não, mas eu vou te falar, A tinha vida é uns... muito boa. A Não, vida é muito não, boa. O mas rolê tem que uns continuar. que podia acabar, mano. Não, se acabar pra uns, vai acabar pra melhorar. E vai melhorar depois. Então, deixa Eu acabar. acho que, assim, o que eu tenho de... Isso me pega bastante, assim. Tipo, igual eu te perguntei agora, quando que eu vou morrer? Ah, você fala assim, pô, Rodrigo, você vai morrer, sei lá, com 70, 80, eu vou ficar tranquilo, assim. Quando sei que eu vou meus- morrer? Espera aí porque que eu sei tenho que que meus falar moleque- rápido. Porque eu sei que meus moleques vão estar grandão, assim, vai estar Sim. criado, e aí eu vou estar tranquilão. Agora, tipo assim, quando que eu vou morrer? Não, Rodrigo, você vai morrer daqui 7 anos. Aí eu vou ficar bolado. Eu vou falar, nossa. Então Olha, não fala. uma das Vou coisas ficar que os meus preocupado. mentores me dizem, uma das lições mais importantes que eu aprendi na vida, apesar de doer, tá? Porque todas as pessoas que eu perdi muitas pessoas que eu amava, assim, né? Meus irmãos, os meus avós, foi muito... Pra mim, a morte foi mais difícil de lidar do que pra qualquer outra pessoa. Porque quando eu tava começando a me entender como gente, eu previ a morte de duas pessoas que eu amava, e foi de uma maneira muito trágica. Então eu já tive uma relação muito complicada com a morte, muito complicada. Mas a morte, ela é uma passagem. Não existe fim no universo, a energia se transforma. Então, a gente estava brincando aqui, acabou. Não, não vai acabar, a energia vai se transformar de alguma forma. Eu tenho uma coisa com a morte, com a passagem, né, das pessoas, que assim, eu sei quando alguém vai nascer e eu sei quando alguém vai morrer. Fim. Você tem conhecimento do ciclo, início e fim sempre. Início e fim. Por exemplo, se entrar uma pessoa aqui que vai ficar grávida esse ano, eu vou saber. Que da hora.